Olá pessoal do canal Professor Wesley, bem-vindos a mais um vídeo. Muito obrigado a todos vocês que têm participado aqui do canal. O canal está no segundo mês e nós já temos 330 inscritos, boas visualizações, bons comentários, boas avaliações por vocês que estão sempre acompanhando aqui o nosso canal. Então muito obrigado, bastante obrigado. E hoje nós vamos refletir, fazendo sempre a nossa ponte, as nossas ligações interdisciplinares, né, entre vários conhecimentos. Vamos refletir hoje um pouquinho sobre cinema, a partir da teoria crítica do discurso, fazendo também uma ponte com algumas contribuições e algumas percepções que alguns estudiosos posteriores vieram a ter da psicanálise. Então eu sempre recomendo aqui esse livro, que é o livro de Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan, do professor Marco Antônio Coutinho Jorge. Por que eu recomendo sempre o volume 1? Porque o volume 1 é que tem os fundamentos, as bases conceituais, tá? Onde nós vamos ver as bases mais conceituais, mais teóricas da psicanálise, por meio de um grande professor, doutor em psicologia, psiquiatra clínico, psicanalista clínico e que tem uma linguagem bastante acessível. Claro que alguns termos da psicanálise são mesmo complexos, mas tem uma linguagem acessível e interessante para que a gente possa entender alguns termos da psicanálise. Então vamos lá para o nosso tema. O nosso tema, pessoal, quando eu digo cinema, eu estou falando de uma intersemiose. Na verdade, eu estou falando da linguagem intersemiótica, Então também se aplica às séries e aos filmes. Nós estamos falando de som, nós estamos falando principalmente da imagem, do visual, que é o que tem chamado muito a atenção hoje na nossa sociedade midiática, e nós estamos falando aí de de toda a linguagem facial, corporal dos personagens, de toda a ambientação, do tempo, do clima, do espaço em que as narrativas fílmicas elas acontecem, tá? Então, para vocês entenderem que quando a gente fala hoje de cinema, nós não estamos só falando do cinema tradicional, como se conhecia, como se praticava há algum tempo atrás, mas principalmente nesses tempos de pandemia, onde esse vídeo está sendo gravado e principalmente com as grandes plataformas de streaming crescendo, nós temos acesso muito mais a filmes e séries em casa do que realmente indo ao cinema. E aí, a reflexão hoje é o seguinte: vamos partir principalmente de um conceito mais popular, que a gente fala muito, a questão da influência midiática na vida das pessoas. A mídia influencia, sim, influencia, Os filmes, todo filme, toda série, dependendo de onde ela parte, de onde ela é produzida, de que país o país que ela vem, que se origina, ela traz ideologias que tendem a nos influenciar. Então, quando a gente fala bastante, como eu já falei em outros vídeos, em séries teens principalmente, para quem gosta aí, de Elite, de Riverdale e de várias, do Lucifer, que é bastante conhecido, de outras séries um pouquinho mais antigas como Diário do Vampiro, como Os Originais, para quem gosta de literatura fantástica, para quem gosta desses filmes e dessas séries mais fantásticas, mais góticas. Então nós trazemos sempre essas reflexões, sempre falando, nomeando essas séries, mas também grandes filmes aí da Marvel, a questão de Guerra Civil, a questão dos símbolos, das nações, como Capitão América, como Homem de Ferro. Então a gente pode perceber, Doutor Estranho, que se tornou outro filme também, Os Vingadores, que é outro filme. Então a gente pode perceber que sempre, apesar dos grandes efeitos midiáticos, tecnológicos, mas também vão existir
ali ideologias que influenciam por trás, tá, pessoal? Então é bastante interessante entendermos isso. E quando foi que isso se começou a pensar? E se entender e perceber essas ideologias? Desde que o próprio cinema ele começou a existir e chamou a atenção da sociedade burguesa, e as pessoas iam ao cinema, que se começou a fazer teorias estruturais e de linguagem e depois ideológicas sobre a questão do filme e do cinema. Mas principalmente, né, essa questão do cinema, da ideologia, ela veio aparecer mais na década de 60 e de 70 do século passado, século 20, quando alguns estudiosos começaram a ver essa questão da influência midiática, da influência do cinema, né, e dos discursos mais fílmicos e midiáticos nas nossas vidas por meio da psicanálise, né? Então, alguns estudiosos veem, a gente sabe, hoje não é uma aula sobre psicanálise em si, mas a gente sabe, né, e quem quiser, quem tiver essa curiosidade de pesquisar e de entender melhor, que o Lacan, estudando Freud, compreendeu o próprio ser humano, né, e o próprio inconsciente, e por consequente o próprio ser humano, porque nós somos seres do inconsciente. Se não existisse inconsciente, não existiria ser humano. Então Lacan entendeu que o ser humano é um ser de linguagem, e que o próprio ser humano é uma linguagem, o próprio inconsciente do ser humano é uma linguagem, e que nós só conseguimos nos perceber por meio da influência do outro, começando por nossa mãe, depois nosso pai, e assim sucessivamente nas relações que nós vamos tendo cada vez mais que vamos interagindo com o meio. Então esse foi o pensamento de Jacques Lacan, né, de que nós somos uma linguagem e que nós só podemos nos entender, nos perceber por meio do outro. E essa perspectiva foi tomada por alguns estudiosos nas décadas de 60 e 70 de uma maneira muito radical. E outros não, outros continuaram vendo a autonomia do ser, mesmo que a gente seja influenciado por outros. Então, por exemplo, muitos psicólogos, muitos terapeutas continuaram vendo a questão do ser, e o próprio Jacques Lacan separou a questão do sujeito e do ser, dizendo que o ser continua tendo sua autonomia, ou seja, seu livre-arbítrio, sua liberdade. Liberdade essa que não é completa, nunca será uma liberdade completa, 100%, mas que o ser ele continua tendo escolha, capacidade de escolher sim, mas que o sujeito, esse ser mais social, ele vai ser sempre influenciado por a linguagem, o discurso, as ideologias do outro. E quem é esse outro? As pessoas ao nosso redor, e principalmente aqui, se tratando desse vídeo, a grande mídia e o discurso e as ideologias dos filmes, das séries, tá, pessoal? Mas o Lacan deixou isso bem claro. Nós somos muitas vezes influenciados, assujeitados pela ideologia do outro. Sim, verdade. Mas nós também temos liberdade de escolha. Parece uma coisa antagônica e oposta, mas as duas coisas são completamente possíveis no pensamento de Lacan. Outros estudiosos, né, da mesma época do Lacan, contemporâneos ao Lacan e depois do Lacan, viram de uma maneira muito radical essa teoria do Lacan, né, e aí criaram um mecanismo de estudar o discurso e as ideologias que existem no discurso. E aí nós podemos citar, por exemplo, o filósofo francês Michel Foucault, outro filósofo francês também, e também dedicado aos estudos linguísticos, aos estudos da linguagem, o Michel Pechet. E podemos também citar Jacqueline Autierrevaux, né, francesa, complexo de pronunciar, complicado, mas esses pensadores, né, o Foucault, o Pechet, Autierrevaux, eles pensavam, né, eles deram muito lugar ao sujeito e nos viram como seres assujeitados, né, daquilo que é bastante ideológico e pode nos controlar, e ignoraram a parte da questão do sujeito ou do eu em si, né? Então essa separação
do eu e do sujeito, eles deixaram o sujeito de lado e eles deixaram o eu de lado e se focaram bastante no sujeito. E as teorias, né, vieram, e isso foi chamado depois de um tempo de análise do discurso. E aí a compreensão se deu de que nós sempre somos assujeitados pelos discursos e as ideologias do nosso meio, principalmente daquilo que for mais midiático, no caso o cinema, os filmes e as séries. Então, claro que quando nós assistimos filmes e séries, essas ideologias sempre nos passarão formas de ser e de viver e de como queremos ser, o que queremos ter no mundo, que tem a ver com o filme, tem a ver com o que a série, com o que o filme, principalmente com o que o discurso, as ideologias por trás dessas séries, desses filmes nos passam. Então é um sonho americano, é uma forma mais americana de se viver, é uma forma mais capitalista, mais liberalista, né, mais neoliberal de se viver, e também tem muita influência, né, os filmes são bastante produzidos pela Europa, então nós vivemos meio que colonizados ainda ideologicamente por uma espécie de ideologia dominante da Europa, um europeísmo, ou seja, o centro ainda do pensamento é bastante europeu, e nós estamos sendo somos guiados e consequentemente assujeitados e vivemos do pensamento dos outros, e somos ainda colonizados, não mais colonizados no sentido físico e material, de um país vir aqui e tomar, né, nossas posses, nossas terras, mas no sentido ideológico, de um país impor, por meio dos filmes, das séries, uma forma, digamos, ideal de se viver, né, por meio dessas várias séries que eu já citei aqui e desses filmes também, né, como Os Vingadores, como Diário dos Vampiros. E aí pode ser, pessoal, filmes, séries que sejam do mundo fantástico, que tragam uma pegada mais de suspense, que tragam seres sobrenaturais, né, do mundo fantástico e do mundo gótico, ou filmes mais realistas que tragam aí uma figura de um psicopata, ou filmes mais que tragam mais um pensamento de ser produtivo, né, por meio de fortes emoções que nos deixam comovidos, até às vezes abalados, né, e nos transformam. A gente diz, eu fui transformado, né, por tal filme, por tal pensamento, quando na verdade nós estamos talvez sendo assujeitados a uma forma de se pensar e de se viver que não é ainda exatamente nossa, no sentido de ser tanto da nossa nação, do nosso país, como no sentido de ser nosso, nossa vida pessoal, de nós mesmos, como o Jung já falava, né, do nosso conhecimento de si mesmo. E depois, né, aí dos estudos dos anos 70, a partir dos anos 90 e do início do século 21, nós tivemos outros estudiosos que continuaram estudando o discurso, mas esses estudiosos, eles percebiam, eles tinham na verdade a proposta de analisar mais criticamente a postura da mídia, dos discursos e das ideologias do cinema, das séries, dos filmes, de uma perspectiva mais crítica. Como assim mais crítica? Qual seria a diferença? Então, dentro da universidade a gente tem essas duas grandes formas de pesquisa, né, de metodologia e de análise. Nós temos uma coisa que nós chamamos de um lado de análise do discurso francesa, porque foram os pensadores, os pesquisadores mais franceses, né, que passaram a estudar nos anos 60 e 70, e nós temos também os estudiosos que a partir da década de 90 e início do século 21 passaram também a estudar por um viés mais crítico, que ficou chamado como análise crítica do discurso, ou análise de discurso crítica, ou ainda teoria crítica do discurso, né, dependendo da abordagem. Então, nós temos aqui, por exemplo, esse livro Discurso e Poder, né? E dentro desse livro Discurso e Poder nós vamos ter um capítulo Discurso das Mídias, onde o Van Dyck,
é um pesquisador holandês, ele vai justamente falar dessa influência midiática, fílmica, ideológica que existe, mas sempre tomando um partido. Como assim tomando um partido? Para o Van Dijk e para também o pai da teoria crítica do discurso, né, que seria o Norman Fairclough, que seria um britânico, no célebre livro dele, Discurso e Mudança Social, nós não seríamos sujeitos. Nós não seríamos sujeitos porque nós não somos apenas assujeitados ao que as mídias, ao que os filmes e as séries nos dizem, mas nós seríamos agentes sociais e, consequentemente, agentes de mudança. Então, nós não seríamos mais sujeitos e assujeitados, seríamos agentes que poderíamos, primeiro, nos tornarmos mais críticos, primeiro, nos tornarmos mais independentes dessas ideologias, desses pensamentos, e depois poderíamos causar também mudanças dentro desses pensamentos ideológicos que tentam nos colonizar, que tentam nos alienar. Então esse é o pensamento da teoria crítica do discurso, diferentemente do pensamento da linha francesa. Então qual é a grande diferença? Os pesquisadores da linha francesa, todas essas duas linhas são bem atuantes hoje no Brasil, principalmente, e em outros países também. Mas o pensamento e o método da linha francesa o analista, ele deve analisar e descrever a situação. Então você vai estudar uma série e ver as ideologias daquela série e ver como aquela série ela pode influenciar e assujeitar a sociedade ou determinados grupos sociais. Já a análise crítica do discurso, a teoria crítica do discurso, vai analisar, mas vai dizer que o analista tem que se posicionar a favor ou contra os discursos, esclarecendo mais o leitor em seus livros, ou o espectador em suas palestras, em suas postagens, né, sobre qual o posicionamento que nós devemos ter e sobre uma possível alienação que talvez esteja acontecendo com nós. Então, nesse ponto, o analista ele também é uma espécie de batalhador, né? Ele também tem que militar contra ou a favor de um discurso que seja nocivo, negativo para a sociedade, ou que seja bom nos termos de mudança social e nos termos de não nos deixarmos agir por tal ideologia que venha tentar nos alienar e nos colonizar, tá bom? Então, essa é a postura crítica do discurso, que nós temos aqui análise de discurso para a crítica, né, da Viviane Ramalho e da Viviane Rezende, que são duas grandes pesquisadoras da Universidade de Brasília, onde nós vamos ver os postulados, as metodologias de como se fazer análises, tanto, né, em outras esferas da vida social, como na esfera fílmica, na esfera das séries e dos filmes principalmente, e vamos perceber aí as grandes influências que essas séries, esses filmes tentam colocar para nós, né? Então a questão do corpo bonito, a questão da beleza, a questão da saúde, a questão de ser produtivos, a questão da motivação, a questão de nos colocarmos no desejo, na necessidade do outro, né, de sermos mais empáticos, a questão ou então de sermos mais amantes de nós mesmos. Tudo isso, né, tem a ver com essa questão ideológica, e não é que elas sejam necessariamente ruins, como a análise crítica de discurso vai colocar, algumas são boas e interessantes. E depois, né, isso já vem mais para a questão pós-crítica, porque também existe uma teoria da linguagem e do discurso que estuda a questão dos filmes, dos cinemas e da mídia no geral de uma perspectiva pós-crítica. Só que essa perspectiva pós-crítica a gente vai falar no próximo vídeo, para que, né, a gente possa dar continuidade a essa sequência de reflexão e de entendimento dessas análises, e para que também vocês não fiquem cansados por o vídeo ficar muito grande, tá bom? Então a reflexão que a gente deixa hoje é a seguinte: nós somos verdadeiramente livres? Nós temos alguma liberdade de escolha?
nós somos completamente alienados e assujeitados pelas ideologias que os filmes e as séries nos passam, ou por meio das ideologias dos filmes e das séries, a gente pode tirar alguma coisa de boa. Ou mesmo quando a gente acha que está tirando alguma coisa de boa, de produtivo, a gente na verdade está sendo ainda mais alienado e mais assujeitados ainda. Então ficam essas reflexões aqui no final desse vídeo para que vocês possam pensar e possam até responder aqui nos comentários, tá bom? Meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo falando ainda de análise pós-crítica sobre filmes, séries e outras questões da mídia, tá bom, pessoal? Meu muito obrigado. Então deixa o like, deixa o comentário, compartilha, promove este vídeo e o canal e até o próximo vídeo.